Áudio 12, os encontros. Uma noite, Greg estava indo embora quando uma das suas assistentes lhe perguntou: "Você está indo para a casa da Rita hoje à noite? Ela está dando uma festa?" Já fazia algumas semanas que nas noites de terça-feira Rita realizava encontros em sua casa para familiares, amigos e todas as pessoas da empresa que quisessem aparecer. Depois de visitarem a casa, eles se sentavam e batiam um papo enquanto tomavam um café e comiam um bolo. Em seguida, Rita contava sua história. A notícia desses encontros se espalhou pela empresa e as pessoas entraram em uma disputa para frequentar essas reuniões. Todos tinham ouvido falar da nova casa de Rita, mas agora eles queriam vê-las com os próprios olhos. E ver era acreditar. Pelo modo como contava a história dos seus sonhos, suas reuniões com o Sim e tudo que a empresa havia feito por ela, Rita conseguiria vender qualquer coisa àquelas pessoas. Em 6 meses, mais de 60% de seus colegas de trabalho participaram desses encontros e, mais uma vez, o poder de sua liderança nata havia se mostrado. Essa mulher, uma prestadora de serviços de limpeza, quase converteu sozinha, aos poucos, os descrentes da empresa. Seu entusiasmo pelo programa Administrador de Sonhos era contagiante. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e não demorou muito para que a imprensa começasse a ligar. O jornal Business Score fez uma matéria sobre o programa da empresa, dando destaque à história de Rita e sua nova casa. Na semana seguinte, Simon recebeu 17 ofertas de emprego. Ele recusou todas. O estouro da boiada. Agora estavam quase derrubando a porta da sala do administrador de sonhos. Simon, Sim e Greg começaram a receber cartas de funcionários que reclamavam da demora para conseguir agendar a primeira reunião com o administrador de sonhos. Naquela altura, menos de 5% dos colaboradores estavam participando do programa. No entanto, isso ainda significava 150 reuniões mensais com Sim. Ele foi até Simon e anunciou o inevitável: "Precisamos de um outro administrador de sonhos. Você tem razão. Quer procurar ou prefere que eu faça isso?" "Se você puder procurar, será ótimo. Estou sobrecarregado de trabalho", disse Sim, mais do que aliviado por não ter que assumir mais essa tarefa. Em 2 semanas, Simon selecionou 3 candidatos. Ele acreditava que todos seriam capazes de cumprir a função com facilidade. De qualquer modo, queria que Sim, Sandra e Greg também opinassem quanto à escolha daquelas pessoas. Por isso, marcou uma entrevista adicional com eles. Depois que o último candidato saiu, Simon perguntou: "Então, o que acharam?" "Concordo com você, todos eles são ótimos", disse Sandra. "Também acho", disse Greg. "É verdade, qualquer um deles poderia fazer o trabalho e muito bem." "Percebo que há um mas aí, sim", provocou Simon. "Voto pela contratação da Michelle", ele disse. Michelle, de 42 anos, era uma bem-sucedida consultora de treinamento, proprietária de uma pequena firma de personal coaching. Ela jamais imaginaria se candidatar ao emprego em uma empresa de serviços de limpeza. "Por que ela?", Sandra e Greg perguntaram. "Eu mesmo não sabia disso no início, mas o administrador de sonhos exige habilidade psicológica. Quem ocupa esse cargo precisa se concentrar em estimular as pessoas e dar a elas a permissão para que persigam seus sonhos. Tem que evitar julgamentos, proporcionar meios e recursos, porém não pode se sentir responsável pela conquista do sonho dessas pessoas." "Por que você acha que Michelle seria melhor do que os outros?", perguntou Simon. "Ela tem experiência nisso. Seu trabalho como consultora de treinamento a ensinou a ajudar em vez de mandar. Grandes consultores são capazes de extrair respostas das pessoas em vez de impor respostas. E isso é perfeito para o que queremos. Além disso, a experiência de Michelle como personal coach é preciosa. É como se nos últimos 10 anos ela estivesse se preparando para ocupar esse cargo", explicou Sim. A equipe se convenceu. Michelle foi contratada no dia seguinte. A Admiral tinha seu segundo administrador de sonhos. Valorização. De tempos em tempos, Greg ia à sala de Simon apenas para conversar. 2 coisas diferentes começaram a se destacar nessas visitas. Uma delas era que agora Greg batia antes de entrar. E mesmo quando a porta estava aberta,
Ele esperava pela permissão de Simon para ir em frente. A outra era que, enquanto falava, já não ficava cercando o interlocutor como um tigre faz com a presa. Ele se sentava no pequeno sofá e se acomodava ali confortavelmente. No entanto, algo não havia mudado. Greg sempre tinha um assunto a tratar. Você acha que essa coisa pode ser copiada? Que coisa? Provocou Simon. O administrador de sonhos. É claro, como você sabe, eu mesma ajudei os meus amigos, um em um banco e o outro em uma seguradora, a implementar seus próprios programas regionalmente. E acredito que, em um ano, esses 2 projetos serão adotados em âmbito nacional, explicou Simon. Há alguma resistência por parte dessas pessoas quando explica o programa para elas? Perguntou Greg. Sempre. E por que você acha que elas se opõem? Por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas só querem respostas fáceis, o que simplesmente não existe quando a questão envolve seres humanos. A segunda razão é que muitos executivos acreditam que os negócios se destinam apenas a gerar dinheiro, por isso não consegue deixar de lado o paradigma de que os problemas devem ser resolvidos com dinheiro. Fala mais sobre isso. Simon percebeu que Greg estava tentando entender alguma coisa, então foi em frente. Isso tem um pouco a ver com algo que eu aprendi há muitos anos, quando eu ainda estava na faculdade. Eu namorava uma menina que trabalhava em uma agência que organizava viagens de incentivo para funcionários. Perguntei a ela por que as empresas simplesmente não premiavam os colaboradores com bônus. Ela explicou que quando as pessoas recebem dinheiro, elas tendem a usá-lo para quitar dívidas ou para comprar algo novo, como uma televisão, o que é bacana, mas não tem o mesmo impacto de uma viagem. Um passeio desse permite que os funcionários tirem uma folga, faz com que associe aquela animação com a atividade que realiza e representa uma recompensa por seu desempenho. E tudo isso estimula a trabalhar com mais entusiasmo no ano seguinte. Além disso, quando falam sobre a viagem, seus amigos vibram e talvez até invejem um pouco. Todos esses aspectos, enfim, faz com que os colaboradores se sintam bem em relação à empresa. Greg ficou olhando, pensativo, por isso Simon continuou. O paradigma da relação empresa-funcionário baseado no dinheiro é coisa do passado. O empresário moderno está procurando por coisas mais abstratas do que simplesmente um aumento de salário. É claro que os colaboradores desejam ganhar bem, mas hoje em dia eles se importam com estilo de vida e com o ambiente de trabalho e mais do que nunca querem que a sua ocupação seja estimulante. Por isso, quando explico o programa para os executivos ou proprietários de empresa, considero sua resistência algo natural, porque eles estão operando sobre o velho paradigma que diz que as pessoas só trabalham para ganhar dinheiro. Isso pode ser verdade até certo ponto. Na maioria dos casos, porém, elas não trabalham apenas pelo dinheiro. E quanto mais alta a sua remuneração, menos fazem isso. Simon começou a perceber que Greg não estava concordando muito com aquilo, por isso o persuadiu dizendo: vamos encarar os fatos, Greg. A sua primeira reação foi a de jogar o dinheiro sobre o problema. Você queria dar aos funcionários um aumento de salário na esperança de que isso resolvesse a rotatividade. Tem razão, mas quero fazer uma pergunta. Se o dinheiro não é o elemento principal, então o que é? É claro que o dinheiro é um fator de peso, para muitos é o mais importante. Outro aspecto relevante é realizar um trabalho significativo, porém, a maioria das pessoas não é capaz de ter uma visão tão elevada assim, elas não chegam a ser ambiciosas a esse ponto. Muitas simplesmente abriram mão da possibilidade de ter uma ocupação gratificante. Por centenas de anos, as guerras entre os proprietários de empresas e funcionários, entre sindicatos e corporações, criaram uma mentalidade de nós contra eles, que é prejudicial ao espírito de colaboração
que uma equipe precisa ter para ser bem sucedida nos negócios. Então, o que mais, além de dinheiro e trabalho gratificante? Insistiu Greg. Os profissionais querem se sentir valorizados. 85% das pessoas que pedem demissão fazem isso por causa do relacionamento que tem com o seu superior direto. E quando indagadas sobre essa relação, elas quase sempre dizem que ele não as valoriza ou não reconhecia sua contribuição. A preocupação predominante dos funcionários não é com o dinheiro, nem com os benefícios, nem com a carga horária. Eles querem ser valorizados. Você acha que o nosso pessoal se sente reconhecido? Perguntou Greg a Simon. Pode acreditar, o programa Administrador de Sonhos é uma prova de que a empresa se preocupa com os colaboradores, que se importa com eles, se importam com quem eles são e valoriza sua contribuição para a empresa. O reconhecimento é a moeda mais forte da cultura corporativa. Como assim? Melanie, minha mulher, é ótima em demonstrar seu reconhecimento pelos pequenos gestos que faço em consideração a ela. Há determinadas coisas que eu não suporto, mas que aceito por saber que ela valoriza minha decisão de tolerá-las. Tempos atrás, Melanie disse que admirava o fato de eu compreender sua necessidade de se encontrar com as amigas. Isso foi há 3 anos atrás e até hoje me ajuda a lidar com a questão de, nos momentos que eu gostaria que ela estivesse ao meu lado. Se eu disser aos meus filhos que fiquei feliz por eles terem arrumado o quarto sem que eu tivesse que pedir, eles se sentiriam bem a respeito de si mesmo. Com isso, é provável que executem essa tarefa mais vezes sem que eu solicite. Ninguém gosta de se sentir desvalorizado, isso cria ressentimento. O reconhecimento, por outro lado, faz com que as pessoas se alegrem pelo que são e pelo que realizam. Entendo. Eu percebia esse ressentimento entre os nossos funcionários. Era como se o ar na empresa estivesse envenenado. E agora? Perguntou Simon. Agora não consigo visitar um lugar nem esbarrar em um colaborador sem receber o agradecimento por alguma coisa. Tenho que reconhecer, Simon, em mais de 20 anos nesse ramo, nunca um funcionário havia me agradecido pelo emprego, até que implantamos o programa Administrador de Sonhos. Hoje, não se passa um dia sem que um deles me agradeça pelo trabalho. As pessoas costumavam fugir de mim quando eu andava por aí, mas agora elas vêm correndo me contar que o seu sonho mais recente se tornou realidade. É esse reconhecimento que está transformando a empresa, Greg. Os lucros continuam a crescer, fechamos um número cada vez maior de contratos, a taxa de rotatividade não para de cair, assim como a quantidade de reclamações. Na minha rotina diária, tenho lidado com menos queixas de funcionário, de clientes, o que dá mais tempo de eu pensar em estratégias relacionadas ao futuro da empresa. Há poucas coisas que as pessoas não conseguem fazer quando se sentem verdadeiramente valorizadas. Qualquer um que analisasse os balanços financeiros da empresa constataria que os custos estavam em queda e os lucros em alta, mas não veria uma notável transformação que estava em curso ali.